todos, um olá especial para os participantes do grupo de dor crônica. Meu nome é Fabiana Caetano, eu sou terapeuta ocupacional, professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e gostaria muito de agradecer à professora Célia da Universidade Federal de Minas Gerais por ter me convidado para estar aqui participando um pouquinho com vocês, conversando um pouquinho com vocês. Hoje nós vamos falar sobre estruturação da rotina, principalmente sobre formas diferentes de estruturarmos as nossas atividades do dia a dia, de um jeito a evitar dor ou evitar a exacerbação da dor. Vocês já devem ter visto nos outros vídeos várias dicas e orientações de atividades e exercícios para vocês realizarem ao longo da semana. Além dessas atividades e desses exercícios, nós temos outras tarefas no nosso dia a dia, que são tarefas que são demandas nossas corriqueiras, né? Como cuidado da casa, cuidado com os filhos, enfim. Como pensar essas atividades? Como analisar as respostas que o nosso corpo dá diante das demandas de todas essas atividades, tanto aquelas atividades que a gente escolhe no dia a dia, mas também aquelas atividades que são obrigatórias nossas, né, que fazem parte do nosso cotidiano, as atividades de vida diária, de vida básica. Bom, quem convive com dor crônica sabe que ela tem na nossa vida efeitos fisiológicos, né, físicos no nosso corpo, e ela também tem efeitos emocionais e comportamentais. E então, como pensar esses efeitos, principalmente os efeitos emocionais e comportamentais, para tentar reduzir o impacto dos efeitos físicos, dos efeitos biológicos? A primeira coisa que eu tenho para falar com vocês é sobre o conhecimento do nosso próprio corpo, sobre olhar para o nosso próprio corpo, sentir o nosso corpo. Então, aprender a perceber o nosso corpo e a sentir os sinais que ele dá quando a gente vai sentir dor ou quando a dor vai exacerbar, vai chegar um momento de crise ou de agudização da dor. Além de pensar o nosso corpo, sentir o nosso corpo, entender o nosso corpo e como que ele reage diante do dia a dia, diante das atividades que a gente faz, uma outra dica é a gente planejar as atividades durante a semana e durante o dia. Então, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, montar mesmo um cronograma das nossas atividades. Pensando nesse cronograma, o ideal é que a gente distribua as atividades ao longo da semana e ao longo do dia, das horas de um dia, para a gente não ter acúmulo de atividades ou para a gente não ter atividades com uma exigência e uma demanda física muito grande num curto intervalo de tempo. Então, conhecer o nosso corpo, planejar as nossas atividades ao longo da semana e ao longo das horas do dia. Uma terceira dica é fracionar. É a gente dividir as nossas atividades em pequenos passos, em tarefas e ações fragmentadas. Por que isso? Porque se eu faço aos poucos, se eu faço etapa por etapa e não faço tudo de uma vez só, eu sobrecarrego menos o meu corpo, sobrecarrego menos as minhas articulações e todo o meu sistema músculo-esquelético. Além de fracionar, dividir as nossas atividades, é importante a gente graduar essas atividades. Então, o fracionamento, ele é a divisão em etapas das nossas atividades. A graduação é a gente começar sempre por etapas mais simples, menos complexas, com menos exigências, e aí à medida que a gente vai dando conta, que a gente vai percebendo que o nosso corpo responde bem a essas primeiras tarefas, a gente inicia tarefas e etapas mais complexas, com mais exigências. Um quarto ponto importante, então percebam que todas essas dicas que eu tô passando, elas são interrelacionadas. Então, para eu conhecer o meu corpo, isso me ajuda a pensar e distribuir, planejar as minhas atividades ao longo da semana. Conhecer o meu corpo também está muito relacionado com o fracionamento e a graduação das atividades. Se eu tenho uma tolerância maior a uma exigência física, por exemplo, eu consigo dividir em menos etapas.
fragmentar menos. Mas se não, eu vou precisar, vai ser necessário uma fragmentação maior das minhas atividades ao longo do dia e ao longo da semana. Por isso é importante o planejamento. Mesmo eu planejando, mesmo eu fragmentando e sentindo o meu corpo, eu preciso proteger o meu corpo. Então, se eu fragmentei, planejei, mas de repente eu comecei a sentir, a perceber que o meu corpo está dando sinais de sobrecarga, de estresse físico ou emocional, eu tenho que proteger esse meu corpo. Então, uma dica é a proteção do nosso corpo, proteção contra excessos, principalmente excessos, excesso de trabalho, excesso de exigência física, excesso de estresse. E aí é só conhecendo o corpo de cada um que a gente consegue ter esse parâmetro. Então, essa lógica de conhecer o nosso corpo, planejar as nossas atividades, fragmentar e graduar as tarefas do dia a dia e proteger o nosso corpo. Esse recado que eu queria deixar para vocês. Como última dica, é super interessante e simples da gente começar a colocar essas dicas que eu disse para vocês em prática, é a partir do uso de um diário. Então, às vezes, você fala assim, Fabiana, como que eu vou começar a planejar, distribuir, a fragmentar? Que tal fazer um diário? Um diário em que você descreva ao longo de alguns dias na semana, incluindo o final de semana, você descreva as atividades que você estava fazendo, coloque o horário, se você sentiu dor, a intensidade da dor, como você estava se sentindo naquele momento, com quem você estava. E aí, a partir desse diário, a gente consegue perceber que de atividades você tem de ponto forte e em que momentos da semana e durante a realização de quais atividades é o nosso ponto fraco. É onde a gente vai precisar planejar mais, onde a gente vai precisar fragmentar, dividir em etapas. O diário pode ajudar nisso. Tá bom? Eu gostaria de agradecer muito, espero que eu tenha contribuído com o dia a dia de vocês. Muito obrigada!